Vamos para a quarta aula do curso de Microeconomia EAD realizada pelo PET Economia. Na aula de hoje vamos abordar o quarto capítulo, Utilidade. Utilizaremos de referência o livro Microeconomia Princípios Básicos, uma abordagem moderna, sétima edição, do Varian. Neste capítulo vamos abordar o tema utilidade, que é um modo de descrever as preferências do consumidor. Estes serão os tópicos que iremos estudar hoje: utilidade cardinal, elaboração de uma função de utilidade, alguns exemplos de funções de utilidade marginal e a taxa marginal de substituição e algumas questões para revisão. A função de utilidade é um modo de atribuir um número a cada possível cesta de consumo, de modo que se atribuam às cestas mais preferidas números maiores do que os atribuídos às cestas menos preferidas. Isto é, a cesta X será preferida à cesta Y se e somente se a utilidade de X for maior que a utilidade de Y. A única propriedade de uma atribuição de utilidade que interessa é o modo de como ela ordena as cestas de bens. Não existe uma forma única de atribuir utilidade às cestas de bens. Se pudéssemos encontrar um meio determinado de atribuir número de utilidade à cesta de bens, poderíamos descobrir um número infinito de formas de fazê-lo. Funções monotônicas e transformações. A transformação monotônica é em geral representada pela função f de u, que transforma cada número u em outro número f de u, mas preserva a ordem dos números para que a utilidade 1 seja preferida à utilidade 2. Implique que a função de utilidade 1 seja preferida à função de utilidade 2. Uma transformação monotônica e uma função monotônica são, em essência, a mesma coisa. Em outras palavras, a transformação monotônica é um modo de transformar um conjunto de números em outro, mas preservando a ordem original dos números. Exemplos de transformações monotônicas são a multiplicação por um número positivo, por exemplo, função de u é igual a 3 vezes u, a adição de um número qualquer, por exemplo, função de u é igual a 1u mais 17, a elevação de u a alguma potência ímpar, por exemplo, função de u é igual a u ao cubo, e assim por diante. Para que a transformação seja monotônica, função de utilidade 2 menos função de utilidade 1 deve ter sempre o mesmo sinal que utilidade 2 menos utilidade 1. Assim, a taxa de variação da transformação monotônica tem de ser sempre positiva. Isso faz com que o gráfico da transformação monotônica tenha sempre uma inclinação positiva. Nós temos aqui então uma representação gráfica de uma transformação monotônica positiva. O painel A ele mostra uma função monotônica que aumenta indefinidamente. Já o painel B exibe uma função não monotônica que umas vezes aumenta e outras vezes diminui. Se a função de utilidade for a transformação monotônica de uma função de utilidade que represente determinadas preferências, então a função de utilidade da cesta X também será uma função de utilidade que representará essas mesmas preferências. Esse argumento ele baseia-se nas três seguintes afirmações. A primeira afirmação é: dizer que a utilidade da cesta X representa determinadas preferências significa que a utilidade da cesta X é preferível à utilidade da cesta Y, se e somente se a cesta X seja preferida à cesta Y. A segunda afirmação é que, se a função de utilidade for uma transformação monotônica, então a cesta de utilidade X é preferida à cesta de utilidade Y, se e somente se a função de utilidade de X seja preferida à função de utilidade de Y. E o terceiro argumento seria: a função de utilidade de X é preferida à função de utilidade Y, se e somente se X seja preferida a Y, de modo que a função represente as preferências da mesma forma que a função de utilidade original, utilidade da cesta X. A transformação monotônica de uma função de utilidade é uma função utilidade que representa as mesmas preferências da função de utilidade original. Podemos observar que a função de utilidade é uma forma de rotular as curvas de indiferença. Como todas as cestas de uma curva de indiferença precisam ter a mesma utilidade,
A função de utilidade ela constitui um meio de atribuir números às diferentes curvas de indiferença, para que as mais altas recebam números maiores. Desse ponto de vista, a transformação monotônica representa apenas uma remuneração das curvas de indiferença. Utilidade cardinal. A teoria cardinal atribui um significado determinado à grandeza da utilidade. Ela parte do pressuposto de que o tamanho da diferença de utilidade entre duas cestas é de alguma significância. Entretanto, conhecer a ordem de grandeza da preferência não ajuda em nada a descrição da escolha. Com isso, a utilidade cardinal não é necessária para descrever o comportamento de escolha e não há formas convincentes de atribuir utilidades cardinais. Só levaremos em consideração a utilidade ordinal. Elaborando uma função de utilidade. Nem todos os tipos de preferências podem ser representados pela função de utilidade. Suponhamos, por exemplo, que alguns tenham preferências intransitivas, de modo que A seja preferível a B, B preferível a C, logo C preferível a A. A função de utilidade para essas preferências teria de consistir em números utilidade A, utilidade B e utilidade C, de modo que a utilidade A seja preferível a B preferível a C, logo a utilidade C preferível à utilidade A. Mas isso é impossível. Esse é um caso de preferências intransitivas. No entanto, se excluirmos casos perversos como as preferências intransitivas, em geral conseguiremos encontrar uma função de utilidade para representar as preferências. É de conhecimento que a função de utilidade é uma forma de rotular as curvas de indiferença, de modo que as mais altas recebam números maiores. Agora, como podemos fazer isso? Um modo fácil consiste em traçar a diagonal ilustrada na figura e rotular cada curva de diferença com a distância desde sua origem, medida ao longo da diagonal. Como vamos saber que essa é uma função de utilidade? Veja, se as preferências forem monotônicas, a reta que passa pela origem só deve interceptar cada curva de indiferença uma vez. Assim, todas as cestas serão rotuladas e as que se situam sobre as curvas de diferenças mais altas receberão números maiores. Isso é tudo o que é preciso para ter uma função de utilidade. Na aula anterior, descrevemos alguns exemplos de preferências e as curvas de indiferença que as representam. Essas preferências também podem ser representadas por funções de utilidade. No caso de uma função de utilidade x, será relativamente fácil traçar as curvas de indiferença. Basta marcar todos os pontos da cesta x, de modo que a utilidade x seja igual a uma constante. Em matemática, o conjunto de todos os pontos x, de modo que a utilidade de x seja igual a uma constante, é chamado de nível. Para cada valor de constante, tem uma curva de indiferença distinta. Curvas de indiferença a partir da utilidade. Suponhamos que a função de utilidade seja dada por utilidade de x é igual a x1, x2. Qual será a aparência das curvas de indiferença? Sabemos pelas aulas passadas que uma curva de indiferença típica é simplesmente o conjunto de todos os x1 e x2, de modo que k igual a x1, x2, para alguma constante k. Resolvendo x2 como função de x1, vemos que a curva de indiferença típica tem a fórmula x2 igual a k sobre x1. As curvas anteriormente descritas são representadas pela seguinte figura, para k igual a 1, 2 e 3. Curvas de indiferença. As curvas de indiferença k igual a x1, x2 para diferentes valores de k. Nesse slide nós temos a representação gráfica de complementares perfeitos. O consumidor sempre usa os bens juntos, ou seja, na mesma proporção. Não é do interesse ter quantidades diferentes entre os bens. A utilidade da cesta x é igual a AZ1 mais BX2. A utilidade da cesta x mais x1 mais x2 ao quadrado é igual à utilidade do quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O consumidor só se importa com o número total de lápis, não com a cor deles. Assim, as curvas de indiferença são linhas retas com inclinação -1. Preferências quase lineares.
Cada uma dessas curvas de indiferença corresponde ao deslocamento vertical de uma única curva de indiferença. As curvas de diferença Cobb-Douglas são bem parecidas com as boas curvas de diferença monotônicas convexas, que chamamos de curvas de diferença bem comportadas. As preferências Cobb-Douglas são um exemplo típico de curvas de indiferenças bem comportadas e, de fato, a fórmula que as descreve é a expressão algébrica mais simples que gera preferências bem comportadas. Utilidade marginal. Vamos imaginar um consumidor que consuma uma cesta de bens X com os bens X1 e X2. Como varia a utilidade desse consumidor quando lhe fornecemos um pouco mais do bem 1? Essa taxa de variação é chamada utilidade marginal com respeito ao bem 1. A utilidade marginal do bem 1 é igual à derivação, a variação de U sobre a variação de X1, que é igual à utilidade de X1 mais variação de X1, X2, menos a utilidade de X1, X2 sobre a variação de X1, que mede a taxa de variação de utilidade U, com relação a uma pequena variação quantitativa do bem 1, sendo que a quantidade do bem 2 se mantém constante nesse cálculo, implicando que, para calcular a variação da utilidade relacionada a uma pequena variação no consumo do bem 1, basta apenas multiplicar a variação no consumo pela utilidade marginal do bem. Variação da utilidade é igual à utilidade marginal 1 vezes a variação do X1. Os mesmos cálculos são válidos para o bem 2. A grandeza da utilidade marginal depende da grandeza da utilidade. Utilidade marginal e taxa marginal de substituição. Uma função de utilidade ela pode ser usada para medir a taxa marginal de substituição. Lembrando que a taxa marginal de substituição mede a inclinação da curva de indiferença de uma determinada cesta de bens e pode ser interpretada como a taxa pela qual um consumidor está propenso a substituir uma pequena quantidade de um bem por outro. Essa visão nos fornece um meio simples de calcular a TMS, sendo uma variação em dois bens, a variação do bem 1 e a variação do bem 2, que mantém a utilidade constante, ou seja, a variação no consumo nos move ao longo da curva de indiferença. Então nós vamos ter o seguinte: a utilidade marginal do bem 1 vezes a variação de x1 mais a utilidade marginal do bem 2 vezes a variação de x2 é igual à variação da utilidade, que é igual a zero. Resolvendo a inclinação da curva de indiferença, teremos que a taxa marginal de substituição é igual à variação de x2 sobre a variação de x1, que é igual a menos utilidade marginal de 1 sobre utilidade marginal de 2. Lembrando que o sinal algébrico da TMS é negativo. Se você tiver mais de um bem 1, precisará ter menos do bem 2 para manter o mesmo nível de utilidade. Entretanto, os economistas se referem à TMS pelo valor absoluto dela, isto é, um número positivo. Mais uma vez, aqui temos algumas resoluções das questões para a revisão do livro do Varium, capítulo 4. Essa foi a aula de hoje. Mais uma vez, nós pedimos que nos sigam nas redes sociais. Obrigado.